Brasis Profundes. O que é Brasis Profundes? Você já deve ter ouvido falar da expressão Brasil Profundo, um termo que vai desde jornalista mais sensacionalista, passa pelo documentário mais cabeçudo do YouTube e termina naquela mesa capenga do bar da sua rua. Mas o que é o Brasis Profundes? É o que a gente vai tentar descobrir nesse podcast. Então, né, gente, meu nome é Suzane e em 2012 eu realmente achei que o mundo ia acabar e me preparei para isso. Eu quero saber como. Depois eu conto. Oiê, eu sou o Ted, e na iminência de uma hecatombe, eu colocaria a música estilo techno-disco no mais alto possível e dançaria até o fim. Nossa, que chique, né, gente? Muito chique. Foi a Iá que te ajudou nisso. Eu tô ligada. Aí ela não sabe dançar? Tem isso. Ainda. Por hora. Agora. Ainda. Daqui a pouco vem uns robôs aí. Bem, gente, eu sou Liza e eu já quis muito que o mar pegasse fogo pra eu comer peixe frito. Você não sabe porque você não é do clã da Bahia, mas você tá ligado. Esse é o melhor ditado que existe. Sim. Olha isso. Eu quero que o mar pegue fogo pra comer peixe frito. Ou seja, Imagina. você já abraçou o caos, Ted. Você Gente, abraçou e aí, bora Tá lá. na gênese da cultura. Porque a gente soteropolitana. tem isso. A gente olha pro caos e fala, hahaha, você não vai. Sim. A gente falou, né, na nossa primeira temporada, isso, que se Weber chegasse aqui na Bahia, ia rasgar os livros dele. Porque a gente cria o nosso modo de viver. A gente tá queimando, bebendo cachaça com capeta e rindo, A né? gente abraça o caos, de fato. E aí, gente, que nós chegamos na nossa segundíssima temporada. Muito feliz de estar aqui. E a gente já começa com um episódio bem apocalíptico, sem terapia em dia, porque, né, 2026 já chegando, já certeza. testando o coração de todo mundo, né? Dia 3 de janeiro, Trump já ameaçando a Terceira Guerra Mundial. E aí, eu queria saber, meu amor, o que você faria se só lhe restasse um dia? Se o mundo fosse acabar, o que você faria? A gente tem uma mania de começar com impacto, né? E tem uma coisa muito interessante, gente, que esse episódio, né, quando a gente tava nas nossas conversas de roteiro, porque somos organizados, Somos. a gente pensou, vamos começar com o fim do tempo e tal. E o nome do episódio é Mas Será o Fim do Mundo? Sim. Porque a gente não sabe se isso vai acabar, se vai efeito estufa, sem nada. E é muito interessante, né? Que antes disso, do fim do mundo... Na verdade, como é que começou isso? Começou porque Suzane, que o algoritmo dela é uma coisa assim... Tem que ser estudado. Tem que ser não, estudado. gente, é sério. Às vezes eu tenho medo da Polícia Federal. Eu fico pensando... Qual o limite do algoritmo, Ted? Aí, pode responder isso. Porque assim, é nível Deep Web. Entenda que é nível Deep Web. Suzane veio pra gente falando de um livro que ela estava lendo, que era muito interessante, né, Suzane? Total. CEO Dinossauro e a Secretária, né? Onde uma mulher não... Eu fui ler depois porque, obviamente, me instigou bastante. É um livro onde uma criatura num universo paralelo tem um caso de amor com um dinossauro trincado, né? Com 6 gominhos. Porque não basta ser dinossauro trincado. Não. E tem cenas maravilhosas nesse livro, né? Não, e assim, o mais chocante é que eles falam... Ai, a cara... Assim, eu ainda tô chocado de ver aquela capa. Assim, a imaginação foi muito longe. Mas assim, eu juro que é um respiro pra mim de ver como a imaginação ainda existe em algumas pessoas. A gente falou muito disso na última temporada, né? A imaginação em crise, a gente não vê mais coisas originais. Sim. E assim, do nada, a gente vê um respiro. Tem alguma coisa original no mundo acontecendo e tá trazendo muita atenção do público mais jovem. Com certeza. Né? Isso é bonito. Dos novos críticos literários do TikTok. E aí eu achei engraçado que eu falei muito naturalmente, como se... eu terminei de ler Clarice. Eu falei, eles ficaram assim, o que é isso? E assim, o mais chocado foi Ted.
Lázaro ainda tá falando, Não acho é. que sim, É. um dinossauro, uma secretária, por que não? Por que não? Então a gente ficou assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Pois é. E a partir disso a gente falou, gente, o mundo vai acabar depois de um dinossauro pegando uma secretária, o que é que resta? E a gente foi pra esse caminho, né? Será que vai ser o dinossauro, a crise climática, efeito estufa, terceiras guerras mundiais, o Big Brother, o que é que vai destruir o mundo? Não é mesmo? O Big Brother é uma possibilidade. Quando o assunto é o fim do mundo, eu aposto sem pensar duas vezes na crise ambiental, né? Porque não é uma metáfora, não é uma teoria maluca na internet. Assim, são coisas que têm tantos fatos concretos que já atravessam a nossa vida, né? Que não é exagero pensar em como as ondas de calor estão mais longas. Recentemente, foi hoje, inclusive, que a gente viu em Minas Gerais, teve um acidente absurdo por causa do excesso de chuva. Sim. Dezenas de pessoas foram Você mortas sentiu já. isso aqui? O clima, a gente tá gravando, né, de Salvador, estado da Bahia, e a gente percebe que cada vez mais a quentura, abafamento, isso não é normal, né? Não, e é isso, né? Quem menos contribuiu para esse fenômeno é quem mais sofre com isso. As fotos de desastres ecológicos, a gente sempre vê em zonas periféricas, né, em lugares que estão muito mais vulneráveis a algum tipo de né, desastre. Fica a mercê, né, dessa situação. Totalmente. E é isso, é onde a gente estava falando, as partes mais nobres da cidade são as mais arborizadas e que mais conseguem absorver o efeito da chuva. Que tem uma estrutura de escoamento dessa água. Tem toda uma engenharia para isso. Sim. Enquanto as zonas que estão mais distantes do centro são as mais despreparadas, desprevenidas, pegam mais calor, pegam mais chuva, pegam mais erosão, pegam mais tudo. Então é triste. Então, enquanto a gente está aqui no bem bom do nosso ar-condicionado, né? Sim. As pessoas que têm seguro residencial podem se mudar se elas precisarem, né? Isso realmente afeta muito a nossa capacidade de pensar nesse processo lento, né? Tão desigual, tão injusto que está acontecendo agora, especialmente para quem vive nas margens, né? Sim. E se você falar uma coisa que a gente vê muito assim, né? Dessa questão imagética mesmo, né? Dos centros nobres em Salvador rola muito isso. Quanta quantidade de árvore. E quando você vai se afastando isso, zero árvore. E a árvore, para além da questão ambiental, tem uma sensação de bem-estar, de sua saúde emocional. Sim, claro. de acolhimento. Então esse indivíduo, ele tá lascado, porque ele tá com esse calor, enfrentando isso, em um lugar que não foi feito para uma moradia, não foi pensado, e a sua saúde mental de ver um ambiente desertificado, que é só a construção. É uma coisa engraçada, não é bem a palavra, mas algo irônica a se destacar. Quando a gente pensa fim do mundo, é fim do mundo pra quem? Sim. Porque com essa questão mesmo da crise climática, da diferença, dessa questão na própria cidade, existem bairros que são mais arborizados e mais gostosos de caminhar e andar, e outros bairros que são praticamente feitos somente para carros. Existe uma grande questão que é a exclusão social. Porque é o fim do mundo para você aquela, né, da classe trabalhadora. Mas é o fim do mundo para essas... É o fim do mundo para essas pessoas. Porque não tem perspectiva de futuro, na verdade. E quando você não tem essa perspectiva de futuro, você não espera um amanhã. Você tá vivendo. Então, assim, talvez a questão é que já chegou o fim do mundo. Se você não consegue projetar, imaginar novos futuros, a coisa tá, né, bem mal. E assim, às vezes eu sinto que sou meio clichê falar que tá na conta do multimilionário, né? Isso que o Ted falou, né? Quem tá pagando essa conta? Quem são essas pessoas? Porque quem vai sofrer não é o que tá mais poluindo, que tá mais lascando a gente, entendeu? Essa galera vai estar que nem nos filmes, com seus bunkers, com seus helicópteros, com seus... os bancos que escondem as coisas e as sementes e tudo, tá todo mundo lá. E aí, eu e esse mocinho vou me lascar bonito, entendeu? Sim. Não vai ter bote pra mim. Não vai. Então, eu sei que parece essa questão da clichê, né? E tem uma questão, né, que quando a gente pensa nesse fim do mundo, a gente traz essas ponderações do meio ambiente,
das crises, mas tem uma específica que é meu medo, né? Que é a crise financeira. E como isso vai impactar. E eu sinto que eu sempre tô em crise desde que eu nasci. Então, sempre foi um fim do mundo pra mim. Então, isso me faz adoecer. Eu já não moro nesse lugar arborizado. Eu já tô enfrentando essa crise. O planeta tá explodindo e eu fico pensando assim, pô, mas e eu, como personagem, como é que eu me relaciono? O que é que eu posso fazer? Pois é. E eu acho que o que tá por trás disso tudo, né? Então a gente fala da crise climática e financeira, mas o pano de fundo disso tudo é uma crise política, né? Que vem cada vez com mais força. A sensação que a gente tem é que a gente tá assistindo tudo de uma arquibancada e tá tudo sendo feito lá na Câmara, a gente não tem nem como intervir. Né, o relatório mais recente do Varieties of Democracy Institute mostra que mais 70% da população mundial vive sob regimes autocráticos ou em democracias em processo de erosão. Então, é a grande maioria do planeta. Né? Então, essa desorganização, essa sensação de que não dá para fazer muita coisa, tem muito a ver com essa configuração de polarização. Né? E essa polarização ela só aumenta conforme a gente não consegue ver a agência do povo. Né? A gente não se articula, a gente não se conversa. vê lá. Mas é muito difícil você agir quando você tá cansado. Tem o Mark Fisher, né, que fala que é mais fácil você pensar no fim do mundo do que pensar no fim do capitalismo. Então, como é que esse ser humano vai ter força, energia, perspectiva para lutar, sabe? Essa luta não é nem um pouco... A gente vive num ambiente tão depressor, né? De tanta depressão, é tão triste que você não quer seguir. Então, você não tem força para seguir. Você estava falando da questão da crise climática. Os grandes refugiados que vão existir nos próximos tempos são os refugiados climáticos. Né? São pessoas que vão sair de situações de barbárie mesmo por conta da situação climática, que elas vão ter que migrar para outros lugares, vai ter superpopulação em outros lugares, e aí... Como vão ser recebidas, como a gente já vê hoje nesses lugares. Exato. Né? Como é que vai ser dividido o pouco que vai ficar? E uma coisa que me pega bastante é isso, como é que a gente abraça o caos, né, e segue, porque a gente tem que conseguir ter força para imaginar um futuro que seja melhor do que esse presente que a gente está vivendo. E imaginar um futuro que talvez a gente não participe, mas que as próximas gerações participem. Eu sei que tá meio deprê, né? Meio... O que vai acontecer? Mas eu parto do princípio que falar as nossas dores, que não são só nossas, né? Que tem uma universalidade de dor, ajuda a gente. Eu acho que o diálogo é muito terapêutico. E uma pessoa que eu gosto muito do modo como traz uma possibilidade de, a gente tá nisso, tá nessa merda, mas traz um suspiro espiritual e Krenak, né? Como adiar esse fim do mundo. Então ele vai provocando na gente o modo como a gente se relaciona com a terra, com o consumo, com a ideia de progresso. Eu acho que se a gente puder unir crise climáticas, questões políticas, questões sociais, tem um grande problema que é essa ideia do progresso. A ideia do progresso lascou a gente. Porque o progresso, ele tá muito conectado ao consumo. Né? A comer. Que tipo de progresso é esse, né? Que tipo de melhoria é essa? A gente não questiona. A melhor imagem que o Ailton traz é essa do bicho que come a floresta. Sim. A cidade é esse bicho que comedor de floresta. Sim, que conforme vai crescendo, ele vai eliminando as áreas verdes e vai tornando cada vez mais vulnerável o espaço ali dentro. Né? E acho que é isso, né? Quando a gente fala desses espaços que a gente tem de troca, de diálogo, o Paulo Freire sempre defendeu que esse é um grande ato político, né? A gente conseguir se articular, conseguir identificar o que tá doendo, por que tá doendo tanto, e trazer isso para discussão é o que faz romper com o silêncio dessas estruturas. E dessa sensação, dessa depressão solitária. Né? Então, quando eu trago aqui, eu vejo que você também percebe isso, e que você, lá em São Paulo, percebe isso, que o nosso ouvinte de algum lugar do mundo também sente isso. Você, eu não estou só. E a sensação de não estar só, ela te ajuda, assim, tipo, pô, tem ali gente. E eu sei que parece um pouco romântico isso, mas tem um lance que a gente tava falando, né, do Paulo Freire, do Krenak,
que em algum momento a gente se dissociou da natureza. Sabe, a gente fala assim, a natureza. É sempre a natureza, é fora de mim. A gente não se percebe como natureza. E a gente não se perceber como natureza faz a gente se afastar. Sim, entendeu? É muito interessante isso, porque vocês estão falando, eu estou pensando em como essa ideia, o sistema econômico, político que a gente vive, eles vangloriam muito a ideia de família. E a família é ótima, a família é maravilhosa. Só que esquece do conceito de comunidade. Sim, total. Né? E, por exemplo, para criar, precisa de uma tribo para criar uma criança e tudo mais, né? Se uma criança tá aqui, é a responsabilidade de todos nós. Não, aqui pega a sua criança, bota no parquinho. Exato. Então, e somos seres sociais, biologicamente falando, precisamos uns dos outros, né? Agora eu não vou lembrar aonde que eu vi isso, mas diz que das questões evolutivas da gente é porque, por sermos seres sociais, se uma pessoa quebra a perna, tem uma outra pessoa para cuidar dessa perna e essa pessoa regenerar. Então, por isso que a gente evoluiu, porque temos uns aos outros. E sim, parece tudo muito lindo. Vamos fazer todos coraçõezinhos, gratiluz, glitter. Odiamos gratiluz. Gente. Gratidão. Mas que aqui. Mas essa questão da comunidade é esquecido. Porque é isso, a família é patrimônio. Você enriquece a sua família, dê o carro pro Enzo, o prédio, a academia, se isole. Aí eu vou fazer isso com a minha família, você faz com a sua. Então a ideia da família como o microestado de feio, quase feio, meu. Não, mas é a célula reprodutiva do sistema. Né? Eu gosto de pensar dessa forma. Quando o movimento LGBT surgiu na história, ele vinha para tentar desafiar a lógica dessa unidade que perpetuava os mesmos vícios, porque se você tem uma família tradicional, ela serve só para reproduzir os mesmos pensamentos, as mesmas formas de pensar. Você vai atravessar de forma linear. A escola, a faculdade, o emprego vai se reproduzir e vai manter o sistema bonitinho, né? E aí quando a gente vê que isso não deu certo, né, que a gente vê as famílias cada vez mais disfuncionais, porque tentam forçar uma coisa que no mundo do hiperindividualismo não adianta mais, né? A gente realmente precisa dar um passo radical em direção a essa coletividade. E romper também pro capitalismo, porque, tipo assim, essa galera aí, esse progresso é mais ferramenta. Exato. Essa família, e quando a gente fala família, a gente é muito nesse construto da família perfeita, né? A gente não é contra a família. Não, eu tenho família. Todo mundo aqui tem família. É meu lugar de fala. Todo mundo tem família. Então, é nessa imagem, né? Então, isso é muito perverso, né? É muito perverso. E eu fico pensando como as coisas são. E a Liza tava falando uma coisa do Senhor Dinossauro ainda, né? Quando a gente tinha pensado lá antes. Sim, não, desculpa, gente. Pô, eu viajei aqui. Ela estava pensando muito na questão da família. Não, eu estava pensando no corpo do dinossauro. Eu tava constrangida. Porque ela. O que ela quer tirar de mim? O que ela quer tirar? Porque o dinossauro, não, gente. Spoiler. Cenas tórridas. Cenas. Sabe, Emanuele? Dinossauro. Gente, o dinossauro é tenso. Vamos botar assim. Mas sim, quando Suzane me trouxe a história do Senhor Dinossauro, eu fui procurar quem é essa autora maravilhosa que teve essa ideia. E aí eu descobri que é uma moça que ela tem nada mais, nada menos do que pós-doc em veterinária. Então, ela é uma pessoa como eu, pesquisadora, sabe? Que veio de todo esse sistema acadêmico e que ela desopilou, porque ela fala isso. Engraçado que no livro maravilhoso ela coloca assim, ela agradece o namorado dela e fala, toma, acho que é Rafael, toma, Rafael, mais um livro ruim. Mas, ela coloca isso no início. Isso é fantástico, porque... Eu penso nela muito como possibilidade de adiar o fim do mundo. Sim. Porque a gente usa o Krenak, né? Super conceito. Mas aí você vê uma pessoa que usa aquilo que Tade falou da criatividade. Ela vai pro ápice pra desopilar. Sim. E resistir
Entendeu? E claro, ganhar dinheiro, porque Sim. é sobre isso também. Sim. Entendeu? É sobre tentar criar algum tipo de alívio cômico para uma coisa tão desesperadora que é o dia a dia da sociedade moderna, do capitalismo tardio, né? E eu fico pensando muito nisso, né? A gente tá nesse mundo tão desajustado aqui, gravando podcasts, esbarrando nesses livros pitorescos, né? E apesar de tudo, vivendo, que não é pouca coisa, né, nos dias de hoje, nos dias de hoje. E no meio de tanta previsão de colapso, né, continuar criando, lendo, conversando, imaginando mundos possíveis ainda é uma forma de resistência, talvez um dos mais importantes, Sim. né? Porque se a gente não consegue no mundo físico, pelo menos nesse mundo subjetivo, a gente tem a possibilidade de existir como a gente quer e como a gente precisa, né? Porque senão a gente morre junto. Se a gente afoga nossos sonhos, e o Krenak tem outro livro só sobre sonhos, Sim, eu sou doida pra ler isso. que é maravilhoso, que ele fala justamente isso. A possibilidade de outro mundo já tá dentro da gente, ela já habita a gente. A gente só precisa conseguir falar sobre ela, nomear ela e se encantar uns com os outros para que isso seja possível, né? Seja ela com dinossauros, teses de mestrado, IAs e ilustração. A gente tem muitas possibilidades, né? Nesse local. Pois é. Então, chegando já pro nosso fim de primeiro episódio, Que foi uma delícia. que é uma delícia já. A minha primeira dica dessa temporada é o documentário que inspirou bastante a gente para se preparar para essa conversa, que é o documentário da Petra Costa, Apocalipse nos Trópicos. Muito bom. Foi pré-indicado ao Oscar de 2026, mas ficou fora dessa lista final. Mas para mim é um dos melhores documentários sobre o Brasil jamais realizados. E fala do apocalipse pregado por tantos evangélicos como uma revelação sobre a realidade social, cultural, política do nosso país. Assim, é pancadão, mas vale muito a pena. Sim, eu tô meio triste porque essa era a minha dica também, mas eu só reforço a dica de Ted. Poxa vida. De colocar no É essa isso que também. dá. Será que leu o roteiro? Né? Acho que é o mestrado, tá? Ó. Não, gente, tá difícil, tá puxado, tenho dó. A minha dica, né? Na verdade, tem a leitura do Krenak, mas, sobretudo, é rir do fim do tempo. Sim. Eu acho que o riso, pra mim, vem sido libertador. Acho que vocês perceberam que eu estou mais soltinha, né? Então, podcast é o meu adiar esse fim do mundo. Quando eu posso conversar, quando eu posso mostrar coisas que vocês, às vezes, não veem da Suzane performática, das artes, da ilustração, E sim da Deep né? Web, né, gata? E sim, do algoritmo criminoso, que não sei os seus crimes. Então, mas tem uma coisa, assim, uma fofoquinha que esse episódio, ele é muito em homenagem a uma amiga nossa, que Thaís vai ter prazer de conhecer, Raquel. Sim, um né? beijo, Kel. Beijo, ela é maravilhosa, espero que Muito. ela esteja aqui, né, em algum episódio. E Mas Será o Fim do Mundo tem uma história muito engraçada da família dela, que ela me autorizou a falar. Né? E aí, Thaís vai descobrir mais uma camada do ser baiano da Cidade Baixa. Vixe. Que é um outro. Tinha que ter um É um episódio. outro universo aí, é outro universo. E aí ela disse que um final do ano, né? Família reunida, a gente tem muito essa tradição, né? E a família de Raquel é grande. Muito grande. Grande. Se reuniram e tava uma época de chuva, Thaís. Chuva em Salvador. Parece que vai acabar o mundo, né? E aí disse que todo mundo na água, bebendo, chuva. Caiu alguma zoada, caiu um telhado. E tava, acho que numa época com, não sei, com essa história de o mundo vai acabar, né? Como sempre, ó, o mundo tá tentando acabar aí. E aí a galera começou a achar que o mundo estava acabando. Galera comendo água. E a galera começou a soltar todos os podres da família. Tipo, ai, que não sei o que, bererê. Então, assim, porque você vai morrer, vamos contar tudo, entendeu? Não vão guardar Primeiro nada. erro. O mundo acabou, não conte nada. Leve com você, pai. Ninguém quer saber se traiu, se roubou. Leve, já foi. E aí a família decidiu o quê? Se abraçar e chorar? Não, começaram a contar os podres. Se E tretaram cada aí vez a mais. zoada Gente. passou, a chuva acabou E o mundo mundo não acabou. E aí eu sei que isso repercutiu. Então, assim, ela autorizou, né? Eu pedi pra conversar, falar disso. Vou fazer ela gravar um depoimento melhor, porque a história é maravilhosa. E aí, o que foi que ela fez como futura boa filósofa e professora? Ela escreveu uma peça
Lindo. Na época da... Que ela é maravilhosa, gente. Que ela é maravilhosa. Na época, a gente adolescente, ela escreveu a peça na escola pública de Salvador, Mas Será o Fim do Mundo. Então é em homenagem a Raquel e sua família, da Cidade Baixa. A gente aqui é clubista da Cidade Baixa. E é sobre isso, né? Ela fez o quê? Uma peça de teatro. A arte salva, né, gente? A arte A arte salva. salva. A arte salva. E é isso, a coletividade também, né? Senão a gente não teria essa história. E é isso, gente. Se você não tem ainda o seu coletivo pra chamar de seu, se a sua família também não presta pra você, fecha com a gente, que a gente tá formando uma comunidade super bacana agora nas redes. Então, se você gostou desse episódio, dá aquela moral pra gente, compartilha com qualquer pessoa que você acha que vai gostar dessa história. E comente. O que vai ser o fim do mundo pra você? E leiam CEO Dinossauro. Inclusive, eu vou falar pra essa menina, vai patrocinar a gente. Como é o nome mesmo dela? Ai, agora eu não lembro o nome A dela. gente vai ver o nome dela. Na legenda. CEO Dinossauro Secretária, por favor. Ela é maravilhosa. Maravilhosa, sério, gente. Adriene Silva. Por favor, ó. Tamo aqui, dinossauro. O Brasis Profundis tem a produção executiva, roteiro e falação de Laísa Machado, Suzane Lopes e Ted Weber Gola. Edição e produção musical de Caio Nazaro, Escuta Produções. E gravação audiovisual do estúdio A Garagem Pod. César.